pessoal, vamos falar um pouco sobre conjuntos aí na nossa disciplina, certo? O que é um conjunto, então? O conjunto ele é uma coleção qualquer de objetos que são chamados de elementos, certo? Por exemplo, vamos chamar de S o conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Então quer dizer que o conjunto S teria os seguintes elementos: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então esses seriam os elementos desse conjunto, que é o conjunto S, que é o conjunto dos estados da região sudeste. Observa que geralmente a gente usa letra maiúscula para se referir ao conjunto, né? E os elementos desse conjunto, eles são escritos dentro dessa chave aqui. Então as chaves aqui, as chaves elas na verdade vão delimitar aqui os elementos do conjunto. Então indica-se o conjunto por uma letra maiúscula, como foi aqui o S, né? E existem mais de uma forma, né? Existem várias formas de representar, de apresentar um conjunto, né? Então existe essa forma, né? Onde você coloca os elementos entre chave, né? Então, por exemplo, aqui seria o conjunto A formado pelos números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esses que estão aqui dentro são os seus elementos, na forma como estão escritos aqui, ó. Então, o conjunto A, por exemplo, tem 5 elementos, que são eles o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Também podemos indicar os elementos dentro de uma curva fechada simples, né? Que é conhecida como diagrama de Venn. Então, é essa representação aqui. Né? Então, é uma representação por conta de um matemático, que é o John Venn. Né? Então, essa representação, né? Por exemplo, aqui é o mesmo conjunto, que é o conjunto A. Então, a gente faz uma curva fechada simples aqui e coloca os elementos lá dentro. Né? Essa representação do diagrama de Venn, às vezes ela vai ser muito útil para você organizar algumas informações de exercícios, né? Sobretudo que se trabalha mais de um conjunto, fazendo operações entre eles. Então, uma representação que em alguns contextos ela vai ser muito útil aí, beleza? Bom, consideremos agora o conjunto, por exemplo, dos números naturais ímpar, né? Então, o conjunto B. Então, a outra representação é essa representação escrita aqui, né? Então, o conjunto B é formado pelos valores de x, tal que, então isso aqui lê como tal que x é um número natural ímpar. Daqui a pouco a gente vai falar mais do que é um número natural ímpar. Aí seria essa representação. Então, existe essa forma escrita também para a gente representar os elementos de um conjunto quando você consegue, né, definir características que vão representar todos os elementos daquele conjunto. É lógico que alguns conjuntos você não vai conseguir uma característica para determinar como todos os elementos dele se comportam, né? No caso aqui, essa é uma característica. Essa barrinha aqui, às vezes ela vem na diagonal, então a gente lê como tal que. Então, o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos x, tal que o x é um número natural ímpar. Então, essa é uma outra forma de representar, né, a questão dos conjuntos. Uma outra coisa importante quando a gente está representando aqui os números, né, os elementos de um conjunto, a gente vai separando por vírgula os elementos e quando a gente coloca essas reticências aqui, indica na verdade que existem infinitos elementos, né, na sequência desse conjunto. Então esse é um conjunto infinito que a gente diz, porque ele na verdade tem uma infinidade de elementos. Né? Poderia continuar com 13, 15, 17, 19 e continuaria. Então você não iria conseguir descrever todos os elementos desse conjunto. Então a reticências ela significa que existe uma continuação infinita de elementos para esse conjunto aí. Beleza? Tá. O conjunto finito. O que é um conjunto finito? Quando você tem uma quantidade finita de elementos para ele. Então, por exemplo, aqui, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3, 6, 9 e 10. Então, ele inicia-se com 1 e termina no 10. Então, ele tem uma quantidade finita. Nesse caso aqui, são 5 elementos, certo? O conjunto infinito é esse conjunto que a gente acabou de ver, que tem as reticências, né, indicando que existe uma continuidade nos valores. Outra forma também de representar reticências aí dentro de um conjunto finito, por exemplo, ou infinito, depende, né? É quando você coloca reticências no meio aqui, ó. Quando você coloca reticências no meio da representação do conjunto, né? Isso às vezes vai ser necessário porque existe uma grande quantidade de números que estão aqui no meio.
Então ele começa no 2, termina no 81. Mas tem uma grande quantidade de elementos que estão aqui dentro que, se eu fosse representar, eu ia ficar escrevendo em várias linhas, né? Então essas reticências, quando aparecem no meio dos números aqui, elas indicam a grande quantidade de elementos, né, para esse conjunto aí, certo? Agora, para falar se esse conjunto escrito dessa forma é um conjunto finito ou infinito, depende muito da especificação que a gente dá a ele. Geralmente é um conjunto finito por ter esse 2 e esse 81 como início e fim, certo? Mas, dependendo da característica que a gente possa dar para ele, ele pode ter infinitos números que estejam aqui no meio. Então, isso dá margem para mais de uma interpretação, certo? A questão é que quando o conjunto está escrito assim e as reticências vêm na sequência, geralmente indica-se um conjunto finito. Quando você tem início e fim e tem os elementos todos representados aqui, você tem um conjunto finito, né? E as reticências aqui no meio indicam a grande quantidade de números aí. Outra coisa importante, quando se falar de conjunto unitário, o que é o conjunto unitário? É aquele que apresenta apenas um elemento, né? Então, por exemplo, assim, ó, conjunto dos números x, tal que x é um número par, positivo e primo, né? Então, ele é formado apenas pelo 2. Então, isso é o que a gente chama de conjunto unitário. Toda vez que falar de conjunto unitário, é aquele que tem um único elemento. O que é um conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer operações entre conjuntos e vai procurar, por exemplo, em alguns casos, o que dois conjuntos têm em comum. Pode ser que eles não tenham nada em comum, então a resposta vai ser um conjunto vazio, ou seja, é um conjunto que não tem elemento algum, beleza? Ele é representado assim, ou por duas chaves sem nada dentro, ou com esse zero cortado aqui, né? Só tomar cuidado que eu já vi algumas vezes erro nesse sentido, é a pessoa pegar esse zero cortado e colocar aqui dentro, ó. Aí ela não está falando de um conjunto vazio, ela está falando de um conjunto unitário, quando ela pega esse cara aqui e coloca aqui dentro, né? Então aí você passa a ter um conjunto unitário, porque se tem alguma coisa dentro das chaves, indica que existe elemento. Se eu colocar esse símbolo aqui dentro, ele passa a ser um elemento do conjunto. Então, aí eu teria um conjunto unitário. Então, se representa o conjunto vazio desta ou dessa forma, né? Você não precisa juntar os dois, não. Qualquer uma das duas está correta aí. Beleza, vamos falar agora sobre a relação de pertinência. O que é relação de pertinência? É a relação do pertencer ou não pertencer a um conjunto. Então, é uma relação que fala sobre elementos e conjuntos. Então, quando você vai falar de um elemento em relação a um conjunto, você diz que ele pertence ou não pertence àquele determinado conjunto, certo? Isso é que é chamado de relação de pertinência. Então, esse símbolo aqui do E aqui, ele é o símbolo de pertinência, e esse símbolo do E cortado é o símbolo de não pertinência. Ou seja, esse símbolo é do pertence e esse é o símbolo do não pertence, certo? Beleza, então vou dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que a gente tem o conjunto B formado por esses elementos aqui, ó. Então, esses são os elementos do conjunto B, né? Nós podemos dizer, né? Vamos lá analisar cada uma das situações. O zero em relação ao conjunto B. Ou seja, o zero é um elemento do conjunto B? O zero é um elemento do conjunto B, ele está escrito aqui dentro. Então, eu digo que o zero pertence ao conjunto B, certo? O 2 é um elemento do conjunto B? O 2 está aqui dentro entre os elementos? Não. Apesar de estar aqui, ó, o 2 não é. Aqui é o 25. Né? O 2 aqui é um algarismo dentro do número. Mas o 2 como elemento, ele não está aqui dentro. Então, a gente diz que ele não pertence ao conjunto B. O 25, por sua vez, está aqui. Ó. Então, como o 25 é um elemento do conjunto B, então a gente fala que ele pertence ao conjunto B. O 90, como o 90 não está aqui entre os elementos, então a gente diz que o 90 não pertence ao conjunto B. Então, a ideia de pertinência é, na verdade, uma análise sobre a relação do elemento com o conjunto. Ou ele pertence ou ele não pertence, né? Tá, o que são conjuntos iguais? Dois ou mais conjuntos são iguais se eles possuem os mesmos elementos, mesmo que na hora que for escrito esteja em ordem trocada. Isso não tem problema. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos números 1, 2 e 3. Esses são os elementos. O conjunto B é formado pelos elementos 3, 1 e 2. São os mesmos elementos. Só estão escritos em ordens diferentes.
A gente geralmente, quando vai escrever um conjunto, geralmente, a gente escreve ele do menor para o maior, mas não tem uma regra para isso. Isso aí é uma coisa que a gente usa, é usual fazer, mas não tem uma regra para isso, certo? Mas aqui os conjuntos A e B, eles têm os mesmos elementos, por isso nós podemos falar que eles são conjuntos iguais. Então a igualdade entre conjuntos, ela depende muito, né, da igualdade dos elementos daquele conjunto, beleza? Alguns exemplos aí, ó. Reescreva cada conjunto na forma tabular. O que é isso, tabular, né? É dando um a um os elementos do conjunto. Então, nós vamos escrever os elementos na sua forma tabular, dando seus elementos. Conjunto A, que é o conjunto formado pelos valores de x, tal que x é um número natural primo menor que 20. Tudo bem, a gente ainda vai falar mais sobre ser número natural. O que é um número primo? O número primo são números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? Esses são os números naturais, depois nós vamos definir eles de forma melhor. E o que são os números primos? São os números naturais maiores do que 1, né? Então são maiores do que 1, que eles só podem ser divididos por 1 e por si mesmo, certo? Então o número primo, ele é um número natural, porque ele é maior do que 1, certo? E ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Vou dar um exemplo de um número que não é natural, não é primo. O 8. O 8 ele não é primo. Por quê? Ele pode ser dividido por 1, mas ele pode ser dividido por 2, por 4, certo? Um número natural, um número primo, o 5. O 5 é um número primo. Por quê? Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Não existe um outro número que vai dividi-lo, certo? Então, olha os números naturais primos menores do que 20. São eles o 2, o 3, o 4 não é porque dá para dividir por 2, o 5 é, o 6 não é porque dá para dividir por 2 e por 3, o 7, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 10 dá para dividir por 2 e por 5, o 11, o 13, o 17 e o 19. Então esses são os elementos desse conjunto A, que aqui estava escrito de uma forma, né, através de uma característica, né? E aí a forma tabular dele, que é essa aqui, quando a gente escreve os seus elementos aí. Então vamos lá, conjunto B, que é o formado pelos elementos x, tal que x é mês com 30 dias, né? Então quando a gente olha lá no calendário, quais são os meses que tem 30 dias? Abril, junho, setembro e novembro. Então esses são os meses que a gente tem com 30 dias cada um, certo? Beleza. Letra C, né? O conjunto C, ele é formado pelos elementos x, tal que x é um mês que tem a letra R no nome, né? Então, dos meses que a gente tem, né? Janeiro tem R, fevereiro tem, março tem, abril tem, maio não, junho não, julho não, agosto não, setembro tem, outubro tem, novembro tem e dezembro tem. Então, como esses meses atendem a essa restrição aqui, então eles fazem parte do conjunto. O conjunto aqui é formado por quantos elementos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, né, esse conjunto tem aí, certo? Então, aqui são conjuntos que são escritos a partir de uma característica e aí a gente consegue enumerar, né, os seus elementos aí.